parte, né, que vai do versículo 16 a 22, nós vamos trabalhar a alegria triunfante da vitória sobre a morte. A quarta, a oração fonte de plena alegria, do versículo 23 a 28. E depois a última parte, a quinta, vai falar sobre as pretensões, a advertência e paz. E aí vai falar do versículo 29 até o versículo de número 33. Só para recapitular o que nós estudamos, né? Nós falamos que o Espírito Santo, dentro desse contexto, capítulo 16, desempenha um papel importantíssimo, né, no Evangelho de João. E a gente precisa, então, olhando para o contexto, né, do livro de João, analisar quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, justamente para nós podermos entendermos a sua obra, né? Porque saiba de que ele não veio, né? Jesus não enviou o Espírito Santo aqui para nós por acaso, né? Então havia uma promessa da parte de Cristo que se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador. E nós até trabalhamos essa questão do porquê que, né, o Espírito Santo não poderia vir antes de Jesus subir. Obviamente ele não poderia vir porque era necessário que Jesus cumprisse, né, com a obra dele, a obra da redenção, a obra da salvação. Até porque não teria sentido nenhum o Espírito Santo vir antes, como nós já falamos, se Jesus não tivesse cumprido, né, com a sua obra. Até porque ele veio o quê? Para testificar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é, daquilo que ele é presença, a importância que Jesus tem na vida do ser humano. Então, se Jesus não cumpre toda a obra dele, então não faria sentido nenhum o Espírito Santo vir. Até porque como é que ele ia testificar de algo que Jesus ainda não tinha cumprido, né? Então é necessário que Jesus cumprisse. E é por isso que no livro de João nós vamos ver Jesus, depois da sua morte, ele vai deixar, aliás, antes dele morrer, ele chega naquela cruz e fala: está consumado. Ou seja, tudo aquilo que ele veio realizar aqui nesse mundo, lembrando, né, que ele deixou, né, ali a presença do Pai, veio esse mundo, se fez carne, habitou entre nós, foi injustiçado, sofreu, padeceu, né, pagou um preço terrível naquela cruz, para que eu e você, através do sacrifício dele, nós pudéssemos o quê? Ter vida através dele. E é o que a Bíblia fala: nós só podemos ter acesso a Deus se nós formos por meio de Cristo. Não existe outro caminho para Deus se não for por Cristo. Então perceba que Jesus, a obra que ele veio fazer, ele tinha que concluir. Até porque se Jesus não cumpre com a obra dele, todos nós estaremos perdidos. Por exemplo, imagina se Jesus não morre, imagina se Jesus não vai para a cruz, quem que pagaria o preço pelo pecado? Até porque a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então alguém teria que morrer, né? E se não tivesse ninguém que tivesse morrido no nosso lugar, como é que nós sairíamos desse estado de condenação? Como é que nós poderíamos ter acesso a Deus? Então isso seria impossível, não seria possível nós podermos estarmos na presença de Deus se não fosse por aquilo que Cristo fez. Então por isso a gente percebe que Jesus tinha que cumprir tudo, e assim ele cumpriu, para aí sim ele poder subir, e aí sim ele poder enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. E aí nós falamos que a obra do Espírito Santo, ela é imensa na Bíblia, mas tratando o capítulo do livro de João, nós vamos ver que o Espírito Santo é aquele que veio como pomba quando Jesus se batizou nas águas, né? Lembrando que isso era uma profecia bíblica, e inclusive isso era um sinal para João Batista, né? A Bíblia fala bem claro para João que aquele que ele visse pousar a pomba, esse aí é o Cristo, esse é o Messias, esse aí é o Salvador, né? Então isso é um cumprimento de uma profecia. Nós sabemos também que nenhuma pessoa pode entrar no reino sem nascer da água do Espírito, ou seja, sem a obra do Espírito. O Espírito precisa regenerar uma pessoa, caso contrário ela não tem acesso ao reino, não tem como ir ao Pai, não pode ser realmente alcançado. Então a gente vê que ele também trabalha dentro dessa perspectiva. Vemos também que a Bíblia fala que aquele que crê em Jesus, rios de água vivas fluiriam da pessoa. Isso nós vemos também que quem age, quem trabalha, quem faz fluir esse rios de água viva significa uma vida em abundância com Deus, uma vida repleta desse Deus, uma vida cheia da sua presença,
né? Então, quem que trabalha para produzir essa vida, fazer com que isso seja uma realidade na vida de uma pessoa? O Espírito Santo, né? Ele trabalha dessa forma. Quem que dá essas experiências? Quem que traz clareza acerca das coisas de Deus? O Espírito Santo. Quem é que guia a verdade? Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? O Espírito Santo, né? Quem que ensina? O Espírito Santo. Quem que testifica de tudo aquilo que Jesus fez? O Espírito Santo. Então perceba que o Espírito Santo, ele tem uma obra, e a obra dele é importantíssima nas nossas vidas. É importante que a gente entenda justamente a obra dele e a importância que ele tem na vida de cada um de nós. Então a gente estudou acerca disso, deixando bem claro que o contexto do livro de João, dentro desse capítulo 16, fala acerca da obra dele e da importância que o Espírito Santo tem na vida do ser humano e principalmente na vida do cristão. Por isso que a gente vê então que dentro desse capítulo que nós começamos a ler, já há 3 semanas atrás, ele trata então acerca dessa obra do Espírito Santo no mundo. E aí tratamos 3 aspectos importantes, né, da obra do Espírito Santo no homem, na humanidade. Quais são essas obras? Primeiro, né, ele fala que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. E aí nós vemos claramente que quando ele fala que veio convencer o homem do pecado, né, a gente vai para o texto do versículo de número 9, né? Veja aí o que fala, 8 aliás. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai falar do pecado, né? E nós tratamos do pecado porque não creem em mim, né? Então veja que o Espírito Santo veio com a perspectiva e a intenção de convencer o homem acerca de Cristo, de quem Jesus é, da importância dele, do porquê que o maior pecado que existe, por que você imagina que o maior pecado que existe está relacionado a você não crer em Jesus? Sabe por quê, irmãos? Nessa perspectiva de grandeza, é porque se nós não cremos em Cristo, nós não temos como ter acesso a Deus. Se nós não cremos em Jesus, nós estamos condenados. Se nós não cremos nele, nós não temos vida eterna, não temos salvação, não tem perdão de pecados. E aí que isso vai fazer a gente ficar condenado? E se a gente está condenado, nós não temos mais salvação, nós estamos perdidos. Por isso o Espírito Santo veio convencer desse pecado. Para quê? Para que as pessoas creiam em Jesus. E nesse contexto de João nós já falamos claramente, né, que Jesus aqui dentro desse contexto, ele estava sendo rejeitado, as pessoas não criam nele, não criam nas suas obras, não criam nos seus ensinamentos. Jesus falava de onde ele veio, falou que vinha da parte do Pai, falava que ele era o pão vivo que desceu do céu, ele falava que era a porta das ovelhas, ele falava que era a ressurreição e a vida, que quem cresce nele teria vida eterna. Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então a gente vê várias situações onde o próprio Cristo revela quem de fato ele é, mas as pessoas não querem crer nele, rejeitaram ele, né? Não aceitaram as suas obras, muito menos seus ensinamentos, rejeitaram literalmente a pessoa de Jesus. Por isso esse é o pecado que o Espírito Santo veio para convencer. Para quê? Para que as pessoas creiam em Cristo e elas entendam que se elas não creem em Jesus, elas não têm como ter acesso a Deus, não tem como ser salvo. E é por isso que nós como igreja, irmãos, uma das tarefas que nós temos com relação à grande comissão aqui é pregar o Evangelho. Para quê? Para que as pessoas creiam em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele falava, como é que vão invocar naquele que não crê? Como é que vão crer naquele que nunca ouviram? Como é que ouvirão se não tem quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Ou seja, para uma pessoa invocar Deus, precisa que alguém vá, e esse alguém que vai precisa falar do Evangelho para que a pessoa possa ouvir, e a partir do momento que ela ouve, ela possa crer, e a partir da crença nesse Cristo, ela possa invocar esse Cristo. Essa é a ideia.
Então o Espírito Santo vem para convencer o homem. Então quem trabalha nessa ação de convencer o homem acerca desse pecado, que leva as pessoas a ficarem arredias, incrédulas com relação à pessoa de Cristo, é quem? O próprio Espírito Santo. Então ele veio fazer isso. Da justiça, também ele fala que vem convencer da justiça. E o que significa essa justiça? É a obra meritória de Cristo. É aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. As pessoas, elas precisam ser convencidas de que elas só podem ter acesso a Deus, porque não é pelo mérito humano, mas é pelo mérito de Cristo. É por aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Eu e você não vamos para Deus porque nós somos bons, porque nós não fazemos mal. A Bíblia fala, bom é só tem Deus, mais ninguém. Nós somos pecadores. Nós infelizmente fazemos coisas que não agradam a Deus. Até em pensamento, em ações, né? Nós pecamos, nós somos falhos. E a Bíblia deixa bem claro que aquele que diz, João fala que aquele que diz que não tem pecado, esse é o quê? Mentiroso. Por quê? Porque todos pecam, todos falhos, todos realmente assim cometem pecados. E nós sabemos então que quando o Espírito Santo veio para convencer o homem acerca da justiça, ele está deixando bem claro uma coisa importante, né? Que as pessoas pudessem entender que só tem uma pessoa que pode nos justificar diante de Deus. E essa pessoa é quem? É Cristo. Por meio de que ele nos justifica? Por meio da sua obra na cruz. Por meio daquilo que ele fez por nós na cruz. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. Alguém teria que morrer. E esse alguém teria que ser perfeito. E nós sabemos que olhando para a raça humana, não existe ninguém perfeito. Todos são pecadores. Todos têm limitações, todos são débeis, todos falham. Então, pelo mérito, ninguém chega a Deus. Então, a única forma de se chegar a Deus seria por quê? Por fé. Por isso que a Bíblia fala que vós sois salvos pela graça, mediante fé. Só existe uma coisa que pode justificar o homem, a fé. A fé em quem? Em Jesus. Naquilo que ele fez na cruz por nós. Por isso que o Espírito Santo é que convence disso. É ele que faz o homem entender aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E a importância dessa obra para que você pudéssemos ser o quê? Salvos. Assim ele faz. E também nos convencer, né? Também além do pecado, da justiça e também do juízo. Do juízo por quê? Porque o príncipe desse século já está julgado. Quem é o príncipe desse século? Satanás. Nós já falamos. O que ele veio fazer desde o começo da criação? Veio trazer engano. Ele sempre trouxe engano. E aí você vê ele trazendo engano para Eva, fazendo ela acreditar que poderia comer do fruto que Deus falou que não era para comer, porque no dia que comesse ia morrer. E ele fala, pode comer, vocês não vão morrer. Então a gente vê que o primeiro herege, o primeiro a falar uma mentira, a ensinar coisas contrárias à verdade de Deus foi quem? O próprio Satanás. Ele sempre trabalhou assim. Ele sempre enganou as pessoas. E através do engano, irmãos, ele levava as pessoas a literalmente o quê? A perdição. A literalmente acreditar nas mentiras deles e se afastar da verdade que está em Deus. Então ele sempre fez isso desde o começo. Então por isso que ele é um enganador. Por isso que ele vem de forma sutil trazer engano. Por isso que a Bíblia fala que um dia, né, as ações dele serão que limitadas. E isso ocorreu quando Cristo veio, né? Ele na verdade está preso hoje. Literalmente no sentido, como no sentido de estar preso. Não é que ele está preso fisicamente, até porque ele é espírito, não tem como você prender. Mas é no sentido de limitar a ação dele. Atualmente ele não tem mais como enganar como enganava antes. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou. Esse reino de Deus e essa palavra que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, está aqui. Foi implantada através de Cristo. E hoje quem propaga isso? A igreja. A igreja proclama essa ação. E é por isso que esse príncipe desse mundo já está julgado. Porque ele não pode mais fazer aquilo que ele fazia antes. Antes as pessoas não tinham a compreensão acerca do Evangelho, acerca de Cristo. Agora elas têm. Agora o reino está implantado.
Agora nós temos uma palavra poderosa que é poder de Deus para a salvação. Agora nós temos o poder do Espírito Santo para anunciar essas verdades e levar as pessoas a compreenderem isso, a entenderem. Por isso ele está julgado. Por isso que a cada pessoa que é alcançada pelo poder do Evangelho mostra que ele está julgado, que ele não tem o poder sobre o reino de Deus. E lembrando, né, irmãos, como nós já falamos, Jesus ele não pagou o preço na cruz por diabo, como muitos pensam, né? Jesus na verdade pagou o preço para ele mesmo, porque a Bíblia fala que Deus vai prover o sacrifício para ele mesmo. Quem estabeleceu o sacrifício foi Deus. Deus não deve nada para o diabo, nada. E outra, tem muita gente que pensa que no inferno quem comanda lá é Satanás. Não é, irmãos. Lá é lugar de juízo de Deus, lá é lugar de tormento eterno. E sabe quem vai estar lá? Satanás, os demônios, os falsos profetas e todos aqueles que não se encontram no livro da vida estarão lá sendo atormentados, julgados pelo Senhor. Então lá não é lugar de Satanás, lá é lugar de condenação. Lá é lugar onde as pessoas que rejeitaram, não creram, que se levantaram contra o Senhor, continuam na incredulidade. É por isso que Deus age com misericórdia, irmãos, até o último minuto de vida da pessoa. Deus age com misericórdia. Deus está esperando as pessoas, porque Ele não quer que as pessoas vá para o inferno. Ele quer que as pessoas se arrependam e vá para o céu. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas são obstinadas. E infelizmente há pessoas que irão para o inferno, infelizmente. Por quê? Porque rejeitam a obra de Cristo, rejeitam o próprio Cristo, não querem ir para o céu através da pessoa dele. Jesus já falou, só tem um caminho para Deus, é Ele mesmo. Então rejeitá-lo significa você rejeitar a única possibilidade de você ser salvo. Então não tem como ser salvo se não for por meio da pessoa de Cristo. Por isso o príncipe desse século, desse mundo, já está julgado. Ele não tem mais poder para enganar, porque o reino de Deus está implantado, e nós como igreja temos que cumprir o ID e cumprir com a grande comissão. E hoje nós vamos falar então acerca dessa segunda parte que fala acerca da obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Vamos lá então, João capítulo 16, versículo 12 a 15 fala assim. Acompanhem comigo aí o texto de João capítulo 16, a partir do versículo 12. Fala assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento e compreensão acerca dessas verdades. Por isso, ministra, fala ao nosso coração, opera com o Teu poder, com a Tua graça e ministre sobre nós, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então veja que o Espírito Santo, irmãos, vai acompanhando aí a partir do versículo 12, ele desempenha um papel importantíssimo no Evangelho de João, hein? E a gente vai perceber aqui, claramente aqui nesse texto que nós estamos estudando, que Jesus, né, no versículo 12, ele tem plena consciência de que as demais coisas reservadas para os seus discípulos, eles não conseguem compreender plenamente agora. Por que eles não conseguem ainda compreender? Veja, olha o que o versículo 12 está falando para a gente poder entender isso, né? É muito importante a gente compreender. Veja só, ele está falando assim, ó: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis o quê? Suportar agora.
Veja, o que Jesus quer dizer com isso, né? Qual é a ação do Senhor nesse sentido? O porquê que Ele está falando que tem muita coisa ainda para dizer, mas os discípulos não podem suportar agora. Veja, então Jesus ele tem essa consciência de que os discípulos aqui não está falando com relação ao ensino, a coisas novas que virão, né? Não é no sentido de que, tem coisa nova para te ensinar, mas como eu não vou ter tempo agora, não tem como ensinar para vocês. Esse não é o sentido aqui desse texto não, né? Até porque aquilo que era necessário os discípulos entenderem, Jesus ensinou. Aquilo que era necessário eles terem compreensão no sentido do ensino, eles tiveram. Agora, o problema todo nesse sentido que ele fala nesse versículo 12, né? Que tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, é que tem muita coisa que Jesus ensinou que não ficou ainda clara para os discípulos, né? E a gente vai perceber isso. Jesus vai falando um monte de coisa para os discípulos, e os discípulos, né, aparentemente não tem uma clareza acerca daquilo que Jesus está falando. Por exemplo, quantas vezes você acha que Jesus disse que ia morrer e que ao terceiro dia ia ressuscitar? Jesus falou várias vezes isso, não é? Mas o que acontece quando ele morre? Todo mundo fica desolado, todo mundo fica desamparado, todo mundo fica triste, cabisbaixo. Eles olharam para aquela situação de Jesus na cruz e falaram assim: acabou. O Messias que a gente pensava que era Messias, não é Messias, porque ele morreu. Foi crucificado, está enterrado. E nós vimos isso. Está lá, e já é o terceiro dia que ele está lá. Mas o que Jesus havia falado para eles? Que ele morreria, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. E estava exatamente no terceiro dia. Lembra dos discípulos que estavam no caminho de Emaús? Eles estão ali, Jesus está caminhando com eles, eles estão voltando de Jerusalém, passado toda essa tristeza da morte de Jesus, deles terem visto tudo aquilo que passou com Jesus. E aí, eles até ouviram falar que algumas mulheres foram lá no sepulcro e não encontraram o corpo do Senhor, e começou a falar que ele tinha ressuscitado, mas eles não estavam crendo. Eles não estavam crendo. E o próprio Jesus está caminhando com eles, eles não conseguem ver que é Jesus. Eles só vão ter percepção que é Jesus quando Jesus for compartilhar o pão. Porque era tarde, eles pediram para que Jesus ficasse ali com eles, ele ficou. E aí então eles foram comer, e no partir do pão que eles perceberam que era Jesus. Então veja que eles mesmo tendo esse conhecimento, aquilo que Jesus estava falando ainda não estava o quê? Claro. Ainda não estava claro. Eles não conseguiam ainda compreender. Então perceba que o tempo foi um aliado importante para a compreensão disso. Por isso que a gente fala que a palavra de Deus é uma revelação progressiva. É progressivo. Você vai começando a ter entendimento aos poucos acerca daquilo que a palavra de Deus vai falando. É a mesma coisa a nossa vida, né, cristã. Você lembra de muitas coisas que você ouviu, talvez você não entendeu, você não compreendeu. Mas com o passar do tempo, à medida que você vai passando o tempo, vai tendo mais comunhão, vai aprendendo mais, vai estudando, pessoas te ajudando, você começa o quê? A ter entendimento acerca daquilo que você não entendia. Começa a ter experiências que você nunca teve antes. E aí você começa a compreender, né? Parece que a sua mente começa a ficar mais iluminada. Fica claro. Aquilo que você ouvia antes, agora você está entendendo o porquê que falava aquilo. Porquê que tinha que ser assim dessa forma. O porquê que Deus age assim. E assim por diante. Então há uma clareza. Então o que Jesus está falando aqui acerca disso? Exatamente nesse versículo 12, que tinha muita coisa que Jesus queria falar, ensinar, mas não é no sentido que tem coisas novas para ser ensinadas, não é isso, né? Mas é no sentido de compreensão. Vocês ainda não podem suportar agora, ou seja, vocês não vão entender agora, mas o tempo
com a ação agora do Espírito Santo, depois que eu concluir a minha obra, né, na cruz, depois que eu ressuscitar, o Espírito Santo vir, aí vocês vão começar a quê? Ter clareza acerca dessas verdades. Aí vocês vão começar a entender, aí vocês vão começar a compreender o porquê desses ensinamentos. Então, nesse versículo de número 12, o que Jesus quer dizer quando ele fala: tenho ainda muita coisa a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, é nessa perspectiva. Não é que Jesus está falando que vai trazer mais ensinamento, não. O que era necessário os discípulos entenderem, já foi passado para eles. Agora é necessário que eles tivessem uma compreensão, uma clareza melhor acerca daquilo que havia sido ensinado. E quem que vai ajudar eles terem esse entendimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer eles entenderem. Por isso que aqui então Jesus destaca duas obras do Espírito Santo, né, em relação aos crentes. E uma delas é isso aqui, em primeiro lugar, que o Espírito Santo exerce o ministério que do ensino. No versículo 13, que ele fala aí, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ou seja, quando o Espírito Santo veio e está falando que vai guiar toda a verdade, ele não está falando no sentido de que ele vai trazer coisas novas. Não, por isso que a Bíblia fala, ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar daquilo que ouviu, ou seja, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. É isso que ele vai testificar, é isso que ele vai aclarar na mente das pessoas, dos cristãos. Os cristãos então vão ter o que? Iluminação do Espírito para entender essas verdades. E é interessante, né, que quando nós olhamos para essa perspectiva, nós vamos ver que na Bíblia, a Bíblia chama o Espírito o quê? Do Espírito da verdade, né? E Jesus é o quê? Ele é a verdade. Então o que ele vai testificar? Daquilo que Jesus falou, né? Por ele ser a verdade. Fala também que a palavra de Deus o que é? A verdade. Por isso vai testificar a palavra de Deus, que é a palavra que Jesus ensinou. Então quer dizer, ele está testificando de algo que já foi falado e ensinado. Então ele não vem para ficar ensinando coisas novas. A função do Espírito não é essa. A função do Espírito é trazer iluminação acerca daquilo que já foi ensinado, por meio da pessoa de Cristo. E ele vai fazer essa compreensão, essa iluminação, né, trabalhando na perspectiva de sempre ficar alinhado, não só aos ensinamentos de Cristo, mas alinhado também o que? A palavra de Deus. É isso que ele vai fazer. E é interessante para nós entendermos isso, né? Você vai ver que ele fala no versículo 13, literalmente o que? Que o Espírito Santo ele vai nos guiar. Ele é o guia, né? Então ele guia a gente o que? A toda a verdade. Tudo aquilo que está baseado no ensinamento de Cristo e na palavra, ele vai nos guiar, nos direcionar, nos iluminar. Ele vai fazer isso. E é interessante, irmãos, que quando nós começamos a perceber essa ação do Espírito, uma das coisas que nós precisamos assim levar em consideração é a questão dos dons espirituais. Abra lá em 1 Coríntios, só para nós entendermos isso. Veja só aí o que vai falar em 1 Coríntios, né, capítulo 12. É interessante a gente perceber que aqui ele vai falar acerca dos dons espirituais. E os dons espirituais, ele tem uma função, né, na igreja, na vida do cristão. Veja só, a partir do versículo, vamos lá, 1, vamos ver aqui, ele fala assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. 1 Coríntios 12, ok? Sabeis que outra hora, quando eras gentios, deixava-se conduzir aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus
afirma que anátema, ou seja, maldito, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ele vai começar a falar acerca da diversidade dos dons. Ele fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele fala, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, ele está falando que quem está, no caso, ministrando os dons, quem está servindo com esses dons, é o próprio Senhor, através do Espírito, né? E ele vai falar no 6, 5, e também há diversidade nos serviços, e o Senhor é mesmo. 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. E aí no 7 ele vai falar sobre a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim o quê? Proveitoso, ou seja, um propósito, uma finalidade. A igreja, todos nós como cristãos temos pelo menos um dom espiritual. E qual é o propósito desse dom? Tem um fim proveitoso, que é o que? Edificação da igreja. É para edificar a igreja. E aí a gente vê assim, ó, porque a um é dado, né, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito o dom de curar, a outros operação de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas. Quem está realizando? Quem que opera com relação aos dons espirituais? O Espírito. E aí ele vai falar uma coisa interessante no 11, no final, falando que o Espírito Santo distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, quem que dá dons espirituais na igreja? O Espírito Santo, ele que concede. Percebe que na diversidade de dons, né, aqui é uma lista apenas, né, mas tem outras, em Romanos também tem, né, em Efésios, você vai ver que tem palavra de sabedoria, né, vai falar aqui palavra de conhecimento, fé, dom de curar, milagres, né, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e capacitação para interpretar, e tem obviamente outros dons. A pergunta é, todo mundo tem esses dons? Não, não tem, né? Mas Deus concede a cada um como lhe apraz, ou seja, alguns têm. Por isso que ele vai falar nos dons que nem todo mundo tem o mesmo dom, até porque se eu tivesse todos os dons não precisava de ninguém. Mas a ideia dos dons ser diversificado e Deus dar a cada um de forma individual e não dar para uma pessoa somente todos os dons, é para quê? Para que cada pessoa fique na dependência de outra pessoa, para que sempre um fique na dependência do outro. Porque se eu tenho todos os dons, eu não vou criar vínculo de dependência com ninguém, porque eu tenho tudo. Mas à medida que eu tenho consciência que eu não tenho todos os dons, quer dizer, aquilo que eu não tenho, o outro tem, então o outro pode me abençoar. Aquilo que eu tenho e você não tem, então eu posso abençoar você, e assim por diante. Então perceba que essa ação aqui que está acontecendo, quando Deus distribui os dons espirituais, é o que? Para edificar a igreja. E nessa edificação, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está capacitando pessoas a abençoar outras pessoas. Ou seja, quem que está trazendo iluminação, entendimento acerca específica de cada dom? O Espírito Santo. Quer ver só uma coisa? Por exemplo, quando nós estamos estudando, eu estou aqui ministrando, ou qualquer outra pessoa, esteja aqui, Daniel, seja quem for, Deus está usando a pessoa que está ministrando. Talvez quem está ouvindo, talvez não tenha compreensão acerca daquilo que está sendo falado, mas à medida que vai estudando, nossa, esse é o sentido, então você começa a compreender, entender. Ou seja, o que está acontecendo ali? Iluminação, entendimento de algo que Deus está ministrando. Aí a pergunta é, quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Quem que está ensinando? O Espírito Santo. Quem está trazendo luz acerca daquilo? O Espírito Santo. Essa é a ação e a obra do Espírito. Por isso que na questão dos dons espirituais isso fica muito claro na igreja, que o Espírito Santo está aqui o quê? Para ensinar, irmãos, para mostrar a verdade, para trazer o entendimento e a compreensão acerca dessas verdades. Então ele trabalha dessa maneira. Em segundo lugar, também você vai ver que o Espírito Santo, o que? Ele tem um ministério
de holofote. Veja só o versículo 14 e 15. Olha o que fala em João 16. Volta lá para o texto. 14 e 15 vai falar assim: Ele me glorificará. Ou seja, quem que vai glorificar Jesus? O Espírito Santo. Porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, o que vos disse, há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ou seja, qual é a função do Espírito Santo também dentro desse contexto? Além de ensinar, é servir no ministério de holofote. Ou seja, o que é um holofote? É uma luz cuja finalidade é o quê? Iluminar, não a si mesmo, mas um alvo específico. E a pergunta é: quem que o Espírito Santo veio trazer luz, iluminar? Quem que o Espírito Santo está focando para que essa pessoa seja glorificada, honrada, exaltada, para que as pessoas vejam quem ela é? Jesus. Ele veio para trazer entendimento, iluminação, compreensão acerca de Jesus, para que o foco esteja em Jesus, para que as pessoas compreendam literalmente quem Jesus é. E ele veio para glorificar Cristo por causa disso. Então, o foco do Espírito Santo não é glorificar a si mesmo, é glorificar quem? A Cristo. Jesus, quando esteve aqui, quem que ele veio glorificar? Ao Pai. E Jesus manda um outro Consolador, e esse outro Consolador vai glorificar quem? A Cristo. Então perceba claramente assim que o foco do Espírito Santo é fazer com que as pessoas entendam que o Filho, ele é glorificado pelo Pai. E através da glorificação do Filho, o Pai é glorificado também, porque os dois são um. E é interessante quando você olha isso, porque quando você vai olhar lá em João capítulo 1, veja só o que João Batista vai fazer com relação à pessoa de Cristo. Então, só capítulo 1, a partir do versículo 1. João 1, a partir do versículo 1. Veja só, o que ele vai falar aqui, irmãos. Aliás, a partir do 5. Fala assim, aliás, do 4. A vida estava nele. Está falando de quem? De Jesus. E a vida era a luz do quê? Dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí vai falar sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar o quê? Da luz. Então, o que João Batista entendeu? Que quem precisa ser iluminado no sentido das pessoas terem compreensão de quem Cristo era, é quem? O próprio Cristo. Ele precisava ser iluminado. Ele precisava, de alguma forma ou outra, fazer com que as pessoas focassem nele. E é interessante que você vai decorrer nesse texto todo aqui, que está aqui, no capítulo 1. Você vai ver que o João mesmo, os discípulos deles, queriam seguir a Jesus, E aí eles vieram para João falando assim: olha, tem muita gente que está seguindo a esse Cristo. E aí ele fala uma coisa bem interessante, irmãos. Ele fala que esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falou por várias vezes isso. E além disso, ele lá no capítulo 3, a partir do versículo 22, depois que os discípulos também de João começaram a contestar isso, porque tem muita gente seguindo a Jesus. E aí o que João Batista fala? Ele vai falar uma das frases, que as pessoas às vezes têm até um entendimento errado acerca desse texto, que fala: importa que eu diminua e que ele cresça. Então, quando ele fala importa que eu diminua, ele cresça, ou seja, a ideia é: o foco não pode estar em mim. Por quê? Porque as pessoas pensavam que o João Batista era o Messias. Não é à toa que foi questionado: você é o Cristo? Ele fala: não sou. Eu não sou o Cristo.
mas eu vim para preparar o caminho para esse Cristo. Eu sou aquele que não tenho nem condições de desatar as correias da sua sandália. Eu só batizo com água, mas aquele que vai vir vai batizar com água, o Espírito Santo e com fogo. E aí ele fala, então, quando ele fala, importa que eu diminua e que ele cresça, ou seja, que o foco do ministério de João não é fazer as pessoas se focarem nele, mas é fazer as pessoas entenderem quem Jesus é. E quando ele fala isso, que importa que eu diminua e que ele cresça, é o quê? Que a obra que João veio fazer é o quê? Preparar o caminho para o Senhor. Para quê? Para que as pessoas vissem a Cristo, entendessem quem Cristo é e iluminasse a pessoa dele. É como se fosse um holofote, assim, ó, olhe para ele, siga ele, obedeça a ele, faça a vontade dele. João Batista está falando isso. Então você percebe claramente que dentro desse contexto, a ação de João Batista é justamente o quê? Fazer com que Cristo seja a luz, né, o holofote para focar nele. Ele que precisa ser iluminado. É ele que as pessoas precisam ver. E assim você vai perceber claramente esse ministério também do Espírito Santo com relação a Cristo. O Espírito Santo não está aqui para ficar buscando glória para si, mas o Espírito Santo está aqui para o quê? Para colocar luz em cima de Cristo, para que a luz resplandeça sobre ele, para que as pessoas vejam ele, para que ele seja glorificado, para que as pessoas percebam quem Jesus é, a obra dele, o que ele veio realizar e a importância de tudo isso. Então, a partir do momento que as pessoas têm compreensão dessas verdades, o entendimento dela é iluminado. E a ação do Espírito Santo na vida do cristão é exatamente essa. Não só trazer ensinamento, para trazer clareza, mas acima de tudo, fazer com que as pessoas glorifiquem aquele que de fato é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado, honrado, é nele que nós temos que focar. Nós viemos para a igreja não é por causa do pastor, nós não viemos para a igreja não é por causa da instituição, não é por causa do lugar, não é por causa das pessoas, nós viemos para a igreja por causa de Cristo. A vida tem que estar centrada nele. É por isso que a glória tem que ser para ele. Por quê? Porque foi ele que realizou tudo, irmãos, a nosso favor. Ele que veio esse mundo, ele que se fez carne e habitou entre nós, ele que foi obediente até morte, morte de cruz, ele que nos substituiu, ele que pagou o preço, ele que deu a vida. Então ele que precisa ser iluminado, ele que tem que ser exaltado. E é por isso que o foco tem que estar na pessoa de Jesus. Então essa é a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Primeiro, fazer com que as pessoas entendam que nós vamos começar a ter compreensão e iluminação de quem Jesus é a partir da obra, da conclusão da obra de salvação de Cristo, da sua ressurreição e agora com a chegada do Espírito. E nós temos a bênção, porque nós temos tudo isso. Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço e o Espírito Santo está aqui conosco. Então nós temos essa iluminação e compreensão para entender com clareza o que Jesus ensinou. Também temos a bênção de saber que o Espírito Santo está ensinando, através de quê? Dos dons espirituais, da manifestação dele dentro da igreja, usando as pessoas para nos ajudar a compreender e entender toda a verdade de Deus. E nessa convivência como comunidade, como igreja, nós começamos a compreender tudo isso, compreender essas verdades. Aquilo que eu não entendia, ou que talvez eu tinha dúvida, à medida que eu vou me envolvendo com a igreja, tendo o desejo de aprender, compreender, buscando nas pessoas que têm dons para poder aperfeiçoar e edificar a igreja, a minha mente vai sendo esclarecida. Eu começo a ter entendimento acerca dessas verdades. Talvez aquilo que eu não compreendi, agora estou compreendendo. Talvez aquilo que eu ouvi falar muitos anos atrás, agora com a convivência na igreja, com pessoas que têm um dom e que ensina, que tem conhecimento, que pode repassar todas essas verdades, que é ministrada pelo Espírito, que tem a unção e a graça do poder de Deus. Então eu começo a entender e compreender. Por isso o Espírito Santo me ensina.
E por último, ele é o holofote que foca na pessoa de Cristo, para mostrar para os cristãos quem Cristo é. E é por isso que na nossa caminhada cristã, uma coisa é certa, irmãos. Na nossa caminhada nós começamos a compreender de fato quem é esse Cristo. E a partir do momento que a gente começa a compreender essas verdades, quem Jesus é, e ter esse entendimento acerca da pessoa dele, de fato nós fazemos isso, nós glorificamos ele, exaltamos ele, damos honra a ele por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele continua fazendo e vai continuar fazendo a nosso favor. Então ele que é digno de tudo isso. Então o Espírito Santo veio fazer isso. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. E que nós possamos guardar, irmãos, todas essas verdades no nosso coração, e que o Senhor nos ajude a vivenciarmos tudo isso, com o nosso coração aberto, agradecido ao Senhor, e crendo que de fato Ele é aquele que realmente realizou toda essa obra. E graças a Deus pelo Espírito Santo, que veio para nos ajudar a ter entendimento e compreensão de todas essas verdades, iluminar a nossa mente, nos levar de fato a glorificar somente aquele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, que é o nosso Cristo. E hoje nós estamos aqui também, irmãos, para celebrarmos a ceia do Senhor, para exaltarmos a Ele. A ceia tem esse sentimento de tristeza, de alegria, tristeza por aquilo que aconteceu com Cristo, porque nós sabemos que alguém teve que morrer no meu lugar, no seu lugar, que sofreu por causa dos nossos pecados, mas a alegria de saber que através da morte dele, hoje nós temos vida através dele. Através da morte dele, hoje nós temos direito à vida eterna. Através da morte dele, hoje nós podemos usufruir de todos os benefícios que Cristo fez por nós naquela cruz. E nós também temos que ter esse sentimento de alegria, esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que o Senhor realizou ao nosso favor. Vamos orar e vamos seguir, nós vamos partir para a celebração da ceia. Amém? Deus, em nome de Jesus.